Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana. E na aula de hoje eu vou revisar o conteúdo de funções, visando tirar as dúvidas de vocês para a nossa avaliação que vai acontecer na videoconferência da próxima sexta-feira. Então, para começar, vamos lembrar o que seria função. A ideia de função, ela poderia ser dada entre a relação entre duas grandezas, em que uma depende da outra. Como eu passei para vocês alguns exemplos em sala, seria, por exemplo, o valor pago pela conta de energia, onde uma depende da outra, porque quanto eu vou pagar depende de quanto eu vou consumir. O mesmo acontece com a conta de água, com o preço a pagar no posto de gasolina, que depende da quantidade de litros de combustível que eu abasteço. Então, quando nós temos duas grandezas em que uma depende da outra, isso nos dá a ideia de função. A função ela também pode ser vista como uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento do outro. Ou seja, como a gente poderia relacionar isso ao que eu acabei de falar para vocês agora? Se eu pago R$7 por 1 litro de combustível, eu pagaria R$14 por 2 litros. Então, cada elemento de um conjunto só é ligado a um elemento do outro. Como seria isso? Se o preço de 1 litro de gasolina é R$7, então eu não poderia pagar outro valor por 1 litro de gasolina, eu pagaria R$7. Eu não poderia pagar outro valor por 2 litros de gasolina, teria que ser R$14. Então, é a relação entre duas grandezas e entre dois valores, onde um valor é ligado diretamente ao outro. As funções, elas também são representadas por equações, né? Nós temos a função afim, que foi apresentada para vocês. Está aqui a função quadrática, da qual eu falei um pouquinho também na sala, não necessariamente com esse nome. A função afim, como eu falei para vocês em sala, ela é conhecida como função do primeiro grau, né? É aquela função que ela é do tipo f de x igual a x mais b. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou ter um número que vem com x e eu vou ter um termo independente, ou seja, um número que vem sem o x. Porque ela é uma função de primeiro grau. Como eu falei para vocês em sala, o nosso x aqui da função, ele não tem expoente. Quando ele não tem expoente, nós sabemos que é porque o expoente é 1. Então, por isso que a nossa função é uma função do primeiro grau. Aqui abaixo a gente tem um exemplo, f de x igual a 2x mais 3, né? É uma função do primeiro grau, mas isso não quer dizer que eu não posso ter outros tipos de função e ser uma função afim. Por exemplo, se eu tivesse f de x igual a 2x apenas, só igual a 2x, continuaria sendo uma função do primeiro grau, porque eu tenho aqui o x elevado a um expoente 1. Então, por mais que não tenha o termo independente, que representa o b, continuaria sendo uma função do primeiro grau, continuaria sendo uma função afim. Outra curiosidade sobre a função afim é que o gráfico dela é uma reta. Aqui ao lado nós temos um pouquinho sobre a função quadrática. Eu falei para vocês um pouco sobre ela na sala. A função quadrática ela é a função do segundo grau. Como é que eu sei que ela é uma função do segundo grau? Porque ela sempre vai ter aqui, ó, um x ao quadrado, tá? Como o expoente é 2, nós dizemos que a função ela é do segundo grau. Ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. O que isso quer dizer? Eu vou ter um termo que vem com x ao quadrado, um termo que vem com x e um termo independente, né? Que ele vem sem incógnita nenhuma. Tenho aqui um exemplo abaixo para vocês. X ao quadrado mais 2x mais 3. É uma função quadrática. Mas, assim como a função afim, ela poderia faltar algum termo. Ela poderia não ter esse 3, por exemplo, e continuaria sendo uma função quadrática, porque o importante é que nós tenhamos o x elevado ao expoente 2. Bom, mas como ficaria o gráfico de uma função afim?
O gráfico de uma função afim para ser construído, nós precisamos primeiro dar valores a x, como eu falei para vocês nas aulas, quaisquer valor vocês escolhem. Eu geralmente escolho valores pequenos para que o gráfico não fique tão grande. E tem que ter pelo menos 3 valores, tá? Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui tem 5, mas a partir de 3 valores a gente já constrói um gráfico. Então, eu escolhi aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Depois de escolher x, é só aplicar na função. Então, se a função é 2x mais 3, a gente vai substituir onde tem x pelo valor que a gente escolheu. Então, se aqui eu escolhi menos 2, vou botar na função. A função tem 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3. Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. 4 menos 3 dá 1, sinal do maior número é negativo. Então, menos 2 de x vai para menos 1 de y. Depois é só marcar aqui no gráfico, ó. Menos 2 de x está aqui, menos 1 de y está aqui, e a gente marca. Depois tem que fazer isso com cada número. Então, vocês podem ver primeiro com menos 1, depois com 0, depois com 1, depois com 2. E é só ir marcando esses números aqui no gráfico, ó. Menos 1 de x para 1 de y. Fica aqui. 0 de x para 3 de y. Aqui. 1 de x para 5 de y. Vem para cá. E como vocês podem ver, ó, a reta que está aqui no gráfico construído é justamente quando esses pontos estão ligados. Então, aqui nós temos o gráfico da nossa função afim, que a gente sabe que está certo quando liga os pontos e percebe que o resultado é uma reta, certo? Com a função quadrática é a mesma coisa, certo? Você vai atribuir valores para x, substituir na função, como vocês podem ver aí na tabela, e encontrar os valores de y. Então, aqui para x foram dados 0, 1, 2, 3, 4, mas vocês podem escolher os valores que quiserem, tá? Então, aqui na primeira linha, vocês podem ver que onde tinha x foi substituído pelo 0, né? Que foi o primeiro número escolhido. E encontrado 4 como resultado. Então, vai ficar 0 de x para 4 de y. O mesmo você vai fazer com todos os outros, tá? Substitui o x pelo valor que foi escolhido e encontra o resultado de y. E depois é só ligar no gráfico, como nós fizemos com a função afim, certo? 0 de x para 4 de y. Então, fica aqui, ó, nesse ponto. 1 de x para 1 de y. É esse ponto aqui. E depois de marcar todos os pontos no gráfico e ligar eles, vocês vão perceber que vocês vão encontrar uma parábola. Ela pode ter a concavidade voltada para cima, como essa desse gráfico, mas também pode ter a concavidade voltada para baixo. Tá? O importante é, depois de marcar todos os pontos, encontrar uma parábola, porque vocês vão saber que se trata de uma função quadrática. Então, relembrando, a função afim é uma reta, a função quadrática é uma parábola. É isso, gente. A prova vai ser basicamente isso, né? Saber a diferença entre as funções e construção de seus gráficos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Estudem, que o conteúdo não tem muita dificuldade, né? Vocês podem ver que é um conteúdo bem fácil. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Um grande beijo para todos e até a próxima aula.